Eu sou Marina da Guarda e eu ajudo servidores a organizar as suas finanças e ter uma vida financeira mais organizada e mais feliz. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história. Para começarmos, eu vou mostrar um pouco de como era a minha realidade há 10 anos atrás. Então, no ano de 2010, eu passei no concurso público, né? Atualmente eu sou servidora da Secretaria de Justiça do Distrito Federal. E antes de assumir esse concurso, eu recebia 4 vezes menos à época. E aí, naquele momento, meu estilo de vida já era de acordo com o valor que eu ganhava. Então, o exemplo, se eu ganhasse R$1.000, eu gastava totalmente os R$1.000. Quando chegou o momento em 2010, onde eu assumi o concurso, eu comecei a ganhar 4 vezes mais. E o que aconteceu, que é geralmente o que acontece com a maioria das pessoas, o meu estilo de vida subiu tanto quanto o meu salário. Então, anteriormente, né, eu recebia um valor, eu gastava todo esse valor. Depois eu comecei a ganhar 4 vezes mais e eu comecei a gastar 4 vezes mais também. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Nesse momento onde eu comecei a ganhar 4 vezes mais, a minha perspectiva é de que a minha vida ia melhorar, né? Que anteriormente eu não conseguia guardar um dinheiro, ou não conseguia, na verdade, investir um dinheiro, porque eu ganhava pouco. Só que mesmo ganhando 4 vezes mais o valor que eu recebia, essa situação ela não mudou. E aí eu continuei vivendo do mesmo jeito. Claro, né, com alguns gastos, com melhoria de vida, mas gastando de forma desorganizada da mesma maneira. E aí começaram a acontecer os imprevistos, que na verdade são aqueles imprevistos que acontecem fora do seu orçamento, né? Alguns eventos que acontecem sem que você esteja planejado para eles. E como a minha renda era toda comprometida com o meu gasto mensal, então qualquer imprevisto que acontecia, né, eu teria que recorrer ou ao cheque especial, ou então também utilizar o cartão de crédito muito mais do que eu realmente estava organizada, né, ou seja, o valor que caberia dentro do meu orçamento. E isso foi passando por alguns anos. Chegava em alguns meses que a situação estava tão assim apertada que eu ia lá, estava próximo de receber o 13º salário, né, o gratificação natalícia, que é de nós servidores, e aí eu ia lá e solicitava ao banco a antecipação desse valor. Tá, conseguia pagar aquele valor ali, mas também já perdia, né, uma boa porcentagem, porque para fazer o adiantamento desse valor, o banco cobra uma porcentagem, e na verdade bem alta, para adiantar esse valor para você. E por alguns anos a minha vida foi rolando dessa maneira. Alguns meses eu gastava um valor muito alto no cartão de crédito, já precisei parcelar, né, tipo assim, quando você recebe a sua fatura do cartão de crédito hoje, lá no verso eles dão umas opções de parcelamento, caso você não consiga pagar o valor cheio. Então teve momentos que eu precisei recorrer, né, a esse parcelamento, que quando você vai fazer os cálculos são juros absurdos que você paga por esse refinanciamento, né? Mas teve momentos que eu precisei recorrer a isso. Teve momentos que eu usei realmente direto ali o limite do cheque especial, que já fica ali disponível para você. Então, às vezes, nem sem ter consciência de que eu estava usando, eu simplesmente achava que ainda tinha dinheiro na conta, ia usando, né, passando no débito, pagando alguma conta. Quando eu percebia, eu já havia entrado no valor do cheque especial, e isso já me gerava então juros para o mês seguinte. Como a minha conta, o meu orçamento já estava totalmente comprometido e eu tinha utilizado o cheque especial, logo no mês seguinte, com certeza, eu não ia dar conta de pagar todo o valor e já tinha que utilizar o cheque especial novamente. Então eu passei alguns meses, né, nessa bola de neve, pagava, o salário entrava na conta, eu pagava as contas e já tinha que usar o cheque especial, e outros meses já tinha que recorrer ao uso do cartão. Então comprava valor parcelado, né, muitas parcelas para aquele valor ficar baixo ali e eu conseguir realizar o pagamento, ou até mesmo cheguei a fazer compras tipo viagens, por exemplo, pagar no cartão de crédito,
porque eu não tinha o valor suficiente ali para realizar aquela viagem. Mas utilizava o cartão de crédito, que eu pensava, nos meses seguintes vão entrar o salário, é garantido mesmo, então não tenho com o que me preocupar. E aí eu fui levando essa situação, como eu disse para vocês, foram meses, foram anos, e até chegou um momento onde eu decidi fazer um investimento. O investimento era uma construção, né, pra gente, pra morar num local que era cedido. E aí a estratégia era investir nesse local, eu investiria um valor X, que logo em seguida eu iria recuperar esse valor, porque eu não pagaria aluguel, que à época eu estava pagando aluguel. Só que quando eu fiz esse investimento, né, antes mesmo de finalizá-lo, eu não fiquei lá nesse local. O investimento não deu certo, os planos mudaram. E acabou que eu estava com uma dívida, porque eu peguei um empréstimo para fazer essa construção. Essa construção era num local cedido e eu não ia mais ficar nesse local. Ou seja, por fim, eu perdi tudo. Tanto o valor que eu investi, quanto o local que estava construído. E nesse momento, eu me vi numa situação de endividamento. Porque além do meu orçamento já estar totalmente comprometido, eu agora não tinha onde morar, né? Porque eu não tinha o valor suficiente para pagar o meu aluguel. Nesse momento, realmente foi a situação ficou o momento mais crítico assim da minha vida financeira. E nesse momento, eu tive que recorrer à ajuda de uma amiga, e essa amiga, ela cedeu a casa dela para eu me organizar por alguns meses. Isso durou 2 meses, então por 2 meses eu fiquei morando na casa dessa amiga, sem pagar nada para ela realmente cedeu, porque eu não tinha condições de ajudá-la ali e nem de pagar um aluguel fora para eu morar sozinha. Então eu passei 2 meses onde alguns valores, né, algumas parcelas foram quitadas, eu paguei, e aí esse valor que eu quitei, então eu separei para pagar um aluguel. Então, depois desses 2 meses, eu aluguei um local para eu morar. E aí, a partir desse momento, a situação era a seguinte: eu devia um financiamento para o banco de aproximadamente 50 mil reais e tinha um carro parcelado. E era essa a minha situação, né? Estava trabalhando simplesmente para pagar todas as contas. Nesse momento, todo o valor que eu recebia bastava para pagar todas as contas, mas qualquer imprevisto que acontecia, eu precisava recorrer, então, mais uma vez, ao cheque especial, né, ao limite do cheque especial, ou então utilizar o cartão. E aquilo me trouxe muito incômodo. Eu falei, tem algo aí acontecendo que não está certo e eu preciso tomar uma atitude diante disso. Foi aí que eu busquei estudar sobre finanças, né? Comecei a estudar o meu primeiro curso e lá eu entendi que se você estivesse numa situação de endividamento, como eu estava, porque assim, eu não estava numa situação onde eu estava deixando de pagar as contas, mas eu estava com o salário todo comprometido e além do mais, qualquer outra coisa que surgisse ali durante o mês, eu precisaria recorrer então a esse dinheiro, a um crédito que era super alto, né? E aí eu tomei a decisão, falei, não, eu quero organizar a minha vida financeira. O valor que eu ganho, ele é suficiente para eu viver bem, mas eu preciso aprender a fazer isso, que até aquele momento eu não sabia como fazer. Então, comecei a realizar cursos e uma das primeiras coisas que eu aprendi foi, se você está endividado e tem algum bem, não faz sentido você estar pagando um bem que de certa forma é um certo luxo e estando endividado. E naquele momento, o carro para mim era uma necessidade, claro, para eu ir ao trabalho, mas eu percebi que se eu utilizasse Uber para ir ao trabalho, já que nesse momento eu morava perto do trabalho, seria muito mais barato para mim. Então eu fui lá, fiz os cálculos, né, de quanto que eu gastaria se eu utilizasse Uber para ir ao trabalho ou para qualquer outra eventualidade que precisasse e quanto que eu estava pagando na parcela do carro. E eu percebi que seria muito mais barato andar de Uber. E o valor que o carro estava custando naquele momento era o valor suficiente para eu quitá-lo. Então, o que eu fiz? Eu decidi, então, abrir mão do carro. Eu entrei em contato, né, com uma pessoa que era responsável, que comprava carros, e perguntei para ele fez a avaliação, e a gente viu que o valor que ele pagaria pelo carro era o valor suficiente para quitá-lo. E dessa maneira eu fiz.
Então, isso aconteceu no ano de 2016, tá? Então, no ano de 2016, eu vendi o carro e o valor que eu recebi dele, eu quitei. Então, eu não tinha mais a dívida do carro. Ou seja, aqueles R$1.000 ali que eu pagava de parcelas e mais os outros gastos que eu tinha com o carro, eu não teria mais. E aí eu percebi que esse valor que eu gastaria com o Uber era menor do que todo esse gasto que eu tinha com o carro. Então eu já fiquei aí com um certo saldo, né? Só que ainda não era suficiente. Como não foi planejado, eu não tinha mais essa dívida, mas também esse dinheiro não sobrava porque eu incluí ele nas minhas despesas mensais, até mesmo porque volta e meia estava recorrendo, né, cheque especial, então esse dinheiro meio que foi lá e ficou nesse lugar. E aí, durante esse ano, eu decidi que eu não compraria o carro, que eu andaria de Uber e que eu acumularia esse valor para comprar o carro à vista. Então, durante todo esse ano, eu economizei o dinheiro que foi o dinheiro extra que entrou, então dinheiro de férias, dinheiro do meu 13º, né, a gratificação natalícia, eu guardei e juntei com mais alguns valores que eu consegui mensalmente para comprar o valor do carro. E nesse momento, no ano seguinte, então, eu já poderia comprar o carro. Um carro, lógico, num valor bem mais acessível, compraria um carro já seminovo para evitar um gasto maior, porque eu estava decidida a comprar um carro no valor do dinheiro que eu tinha. Só que quando chegou nesse momento, eu estava estudando um pouco mais sobre as finanças e eu entendi que não fazia sentido comprar um carro naquele momento, porque a necessidade que eu tinha de utilizar o carro estava sendo suprida com o Uber. Então, aí também, nesse momento, uma amiga morava próxima aqui da minha casa, a gente decidiu ir ao trabalho junto, então eu pagava o valor da gasolina e ela me dava carona, então a gente fez essa parceria e por algum tempo isso foi acontecendo e eu percebi que eu não precisaria comprar o carro naquele ano. Já que eu não comprei o carro, já que de certa forma aquele dinheiro estava sobrando, eu decidi então usufruir do meu trabalho. Porque por alguns anos, tipo do ano de 2010, que eu entrei no serviço público, até o ano de 2015, eu considerei que eu não fiz as viagens que eu queria, que eu não usufruí do trabalho que eu realizava, né, da minha renda. Então, nesse momento, eu falei, olha, eu mereço, né, ter uma vida de qualidade, eu mereço viajar, que é uma coisa que eu amo tanto. Então, nesse momento, o meu foco foi para viajar. Comecei a realizar as viagens que eu tanto queria, né? Então, no ano de 2017, foi o ano que eu mais viajei. No ano de 2018, eu continuei viajando, né? E cada viagem, tudo bem, eu pagava tudo, mas também não estava mais sobrando dinheiro para fazer outras coisas, porque eu investi tudo em viajar. Só que chegou no ano de 2018, eu decidi que eu compraria o carro novamente, porque devido a umas situações, as necessidades familiares, eu entendi que seria interessante ter o carro naquele momento. Eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado e comprei o carro. Só que eu já tinha viagem internacional planejada já, assim, planejada na minha mente, mas não financeiramente. Então, com a compra do carro, os gastos que o carro traz, né? Porque muitas vezes o erro da gente é achar que a compra do carro seria somente o valor do carro, mas não foi isso. Acabou que eu comprei o carro um pouquinho mais caro do que o valor que eu realmente tinha, e além disso ainda tinha seguro, além disso ainda tinha todos os valores que precisaria pagar com o carro, e nesse mesmo período eu iria realizar uma viagem internacional. Fiz tudo isso, mas quando eu voltei, eu percebi que a conta não estava fechando de novo, e foi realmente um novo momento onde eu levei um susto, porque eu pensei que eu não passaria por aquela situação de novo, mas eu estava lá mais uma vez, gastando mais do que eu realmente recebia. Aí eu fui lá me organizar novamente, né? Pagar as parcelas do carro, me organizar com o meu orçamento para a viagem, os valores que eu gastei na viagem, realmente pagar essas dívidas e fazer a organização novamente. E aí tá, nesse ano, mais uma vez, né, peguei toda a renda extra que entrou para quitar esses valores. E quando eu falo de renda extra, tudo que entrava, por exemplo, a questão do 13º, férias,
também restituição do imposto de renda, todo esse valor eu utilizava para pagar essas contas. Às vezes até solicitava antecipação, né, como eu falei, e acabava perdendo dinheiro, né, que quando você solicita antecipação você acaba pagando uma porcentagem bem alta para o banco, mas fiz isso novamente. E depois que eu fiz isso, eu continuei estudando cada vez, assistindo mais vídeos, vendo outras versões, né, de outras orientações, de outros educadores financeiros. E o que eu percebia é que as pessoas, eles ensinavam muito como você investir. Como você investir em ações, como você investir no tesouro, como você fazer os investimentos, mas eu sentia necessidade de aprender como aplicar isso no meu dia a dia. Como eu fazia essa organização de maneira que esse dinheiro realmente sobrasse? O que eu precisaria realmente aprender para a minha vida financeira realmente ser organizada? E nesse momento eu busquei a fundo. Eu busquei várias teorias, entendi o que as pessoas que conseguiam organizar as suas finanças faziam, busquei informações com colegas também do trabalho e que conseguiam administrar as suas finanças e alguns deles até ganhavam menos do que eu. Aí eu falei assim, eu preciso aprender algo que vai fazer toda a diferença na minha vida financeira. E foi isso que aconteceu. Ao estudar, eu entendi qual era o método que funcionava para mim. Que fichas precisavam cair, que detalhes precisavam ser aplicados ali na prática, que ia fazer a diferença na minha vida financeira depois, né? De maneira que eu pudesse futuramente investir. Mas eu primeiro precisava aprender a lidar com o básico, que era o básico que eu não sabia fazer. E nessa busca de aprender, de aplicar na minha vida, de ver se dava certo ou não, eu acabei desenvolvendo um método que realmente funcionou comigo. E aí, quando eu entendi o que eu precisava fazer, né? De que maneira eu precisava administrar as minhas finanças para conseguir ter uma vida financeira organizada, aí foi um momento de muita alegria para mim. Nesse momento, a minha ficha caiu. E eu percebi que naquele momento eu estava com o carro, como eu falei para vocês, né? Eu havia comprado o carro. E aí eu percebi que eu não precisava daquele carro. Que o estilo de vida que eu tinha, eu poderia andar de Uber. Qualquer outra demanda que eu tivesse poderia ser suprida com o Uber. Não precisaria do carro e eu poderia me livrar daquele gasto. Só que dessa vez eu fui vender o carro. Só que diferente da outra vez, não foi para quitar dívida. Nesse momento, eu vendi o carro porque eu entendi que se eu investisse esse valor, renderia muito mais para mim do que ficar com esse carro, que na verdade estaria sendo desvalorizado e na prática eu estava perdendo dinheiro. Então, eu realizei a venda do carro e comecei nesse momento a perceber que alguns gastos que eu realizava eram desnecessários. Eu comecei a perceber que eu tinha gastos que eu fazia, que eles poderiam ser reduzidos. Foi aí que eu descobri o diagnóstico financeiro, que foi uma ferramenta que eu já compartilhei com vocês em outro vídeo, que fez toda a diferença na minha vida. Foi onde eu identifiquei qual era realmente o valor que eu tinha disponível, qual era a minha renda. A partir daquele momento eu descobri também quais eram os gastos fixos que eu tinha. E mesmo esses gastos, eu conseguia reduzi-los. E além disso, eu pude perceber quais eram os gastos que eu poderia abrir mão, ou seja, que eu iria excluir da minha vida. Então, com essa conscientização, aplicando essas técnicas na minha vida financeira, de um momento onde a minha renda, eu gastava totalmente, simplesmente eu organizei a minha vida financeira a um ponto onde hoje eu invisto 40% da minha renda. Esse valor, se vocês falassem, se eu fosse falar para você ou alguém me perguntasse isso há alguns anos atrás, 2 anos, quem sabe atrás, eu iria dizer que era algo impossível de acontecer. Porque por vários e vários anos eu vivi gastando tudo que eu tinha. E o mais importante que eu quero dizer para vocês é que hoje, além de ter, né, o valor talvez maior do que o valor que eu devia anteriormente, eu já tenho investido e ainda consigo economizar, ou seja, reservar 40% da minha renda para os meus investimentos.
eu quero dizer para você que eu não perdi nada no meu padrão de vida. Eu simplesmente organizo a minha vida. Eu não deixei de fazer as minhas viagens, que é uma coisa que é fundamental para mim, que eu amo fazer. Só que hoje, quando eu viajo, eu já viajo com ela paga. Tá tudo pago, tá tudo dentro do meu orçamento. E outra coisa que mudou é que hoje eu não realizo mais antecipação de 13º, de férias ou de restituição do imposto de renda. Hoje, quando esse valor entra na minha conta, ele já está destinado para os meus investimentos, porque eu não tenho nenhum débito para pagar com eles. Na verdade, eu já sei que eles serão investidos. E aí, a partir do momento que essa mudança aconteceu na minha vida, outros colegas perceberam e começaram a querer saber como fazer isso na vida deles também. Então eu também comecei a compartilhar essa experiência de sucesso que eu estava tendo na minha vida com os meus colegas de trabalho. E isso também começou a funcionar na vida deles, né? Eles, assim como eu, conseguiram organizar a vida financeira deles e também começaram já a investir. Há quem sabe, alguns que não tinham uma reserva de segurança começaram a construir a sua reserva de segurança. E isso, eu fiquei muito feliz com esse resultado, de saber que aquelas técnicas que eu havia aplicado na minha vida também funcionavam para outras pessoas. E a partir do momento que eu tive consciência disso, eu decidi então compartilhar esses conhecimentos. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque assim como essas técnicas fizeram sentido para mim e mudaram a minha vida, o meu objetivo é compartilhar com vocês esses conhecimentos de maneira que você, que talvez não esteja hoje vivendo a vida financeira que você deseja ou que você merece, que você possa se organizar e possa começar a viver daqui para frente. Porque assim como eu consegui, eu acredito que você também consiga. E esse é o meu objetivo, compartilhar minha história para que você entenda. É possível sim organizar as suas finanças e ter uma vida financeira organizada e muito mais feliz. Porque eu acredito que a riqueza, além do valor financeiro que você possa ter, é também ter possibilidades de escolhas. Porque hoje as minhas decisões são pautadas no que eu desejo realizar, não no que a minha carteira me permite. Hoje eu tenho plena consciência de viver de acordo com o que é importante para mim e com o que eu desejo e não com o que o dinheiro que está disponível me permite viver. Quero muito que esse vídeo faça diferença na sua vida, que primeiro você comece a acreditar que é possível, porque se foi possível para mim, vai ser possível para você também. E a partir do momento que eu tive consciência disso, eu decidi então trazer as minhas experiências, os meus conhecimentos e as técnicas que eu apliquei na minha vida financeira para mostrar para você que é possível sim viver a vida que você deseja e merece. Porque no momento onde você decidiu estudar para um concurso público, você tinha sonhos. Você tinha sonhos de uma vida estável, de uma vida financeira organizada e de poder proporcionar qualidade de vida tanto para você quanto para os seus familiares. E se você não está vivendo isso hoje, eu quero te dizer que é possível sim. Como eu contei para vocês, passei por um período da minha vida com uma desorganização financeira muito grande e estou aqui hoje para dizer para você que é possível sim ter uma vida financeira organizada e viver de forma muito mais rica e mais feliz. Então, diante disso, eu convido você a curtir esse vídeo se fez sentido para você, compartilhar também com outras pessoas que podem fazer sentido para elas também, né? Tenho certeza que você conhece outras pessoas que talvez estejam desanimadas aí porque a vida não está organizada, ou não encontrou, não descobriu ainda como fazer isso. E o meu objetivo aqui é compartilhar essas experiências para que você possa ter a vida de qualidade que você tanto deseja.